Se você deseja colocar silicone, quer saber mais sobre esse assunto, fique com a gente até o final, que ao final provavelmente você vai saber se decidir com consciência, se realmente isso é bom para você. Entendo que muitas pacientes têm insatisfações com a mama, tem pacientes que precisam de reconstrução de mama devido a câncer de mama, tem pacientes que desejam aumentar o volume da mama, ou a paciente que tem a queda de mama e deseja a colocação da prótese para poder renovar a autoestima. O importante é você ter a informação, você saber o que pode ser bom para você, o que pode não ser bom para você, e aí sim você tomar a sua decisão. Muitas pacientes acabam tendo medo do resultado, medo da satisfação, se vai ficar satisfeito ou não, medo de dor do procedimento. O que acontece? Muitas vezes a paciente quer colocar uma prótese e a pele já está um pouco mais molinha. Vai precisar de uma mastopexia. Se não fizer a mastopexia, essa mama vai descer precocemente. Tem casos que se coloca prótese por cima do músculo, por baixo do músculo. Às vezes a paciente quer a mama mais marcada, aquela mama efeito bola. Tem paciente que já quer a mama mais natural. Isso depende muito de cada corpo, de cada paciente. Tem técnicas que a gente utiliza para tentar chegar no que a paciente deseja. Porém, nem todos os casos vai se conseguir chegar. Eu percebi que muitas vezes algumas pacientes, após colocar o volume ali de mama, 200, 300, 350, algumas ficavam extremamente contentes e algumas ficavam, puxa, queria um pouco maior, queria um pouco menor, ou queria um pouco mais marcado, um pouco menos marcado. Então é importante você saber que isso não depende somente do cirurgião. Isso também depende da sua pele, depende do tecido mamário que você tem. Então você tem que conversar muito bem com o seu cirurgião. Você tem que aceitar a explicação que ele vai dar, porque muitas vezes o cirurgião explica, orienta que não vai ficar aquele efeito bola, não vai ficar marcado e às vezes a paciente não aceita, né? Até ela achar alguém que vai falar que vai ficar e aí acaba não ficando, que pode acontecer sim. Então você tem que estar muito confiante ali, você tem que ter uma relação muito boa entre, né, você e o seu cirurgião. E o que eu posso dizer sobre a cirurgia de prótese também, né? Tem a prótese subglandular, tem a prótese submuscular. Tem casos subglandular que quando a paciente tem pouco tecido mamário que vai esticar ali, ela até vai ter um efeito mais duradouro. Porém, em cima do músculo, a tendência é essa prótese ir cedendo mais precocemente com o tempo. E aí começou, né, hoje se coloca mais até submuscular, pelo que eu vejo. Embaixo do músculo dói mais? Sim, tem casos que dói mais, principalmente quando a paciente quer próteses grandes. Próteses grandes distende a musculatura. Isso aumenta ali a pressão, a distensibilidade da musculatura e isso causa dor no paciente. Quando se coloca próteses menores embaixo do músculo, isso tende a doer menos. A prótese por cima do músculo, quando você coloca a prótese grande, você estica muito a pele. Pode ter formação de estria? Sim, pode. Embaixo do músculo também pode. Então aqui são pontos que eu estou colocando para você que deseja colocar prótese de mama, saber que você tem riscos inerentes ao procedimentos e riscos, né, a longo prazo também. E como eu já disse, não é para te colocar medo, mas para te colocar consciência no procedimento que você vai realizar. Com relação à dor, muitas pacientes, né, a medicação vai ser suficiente ali para tirar a dor. Tem paciente que vai ter um pouco mais de dor, um pouco menos de dor, mas é importante saber que vai passar por uma cirurgia, vai ter dor, não tem jeito. Os remédios ajudam? Sim, ajudam, mas uma dorzinha, uma fisgadinha ali sempre vai ter. Ali no pós-operatório, no acompanhamento, no começo da recuperação, pode ter algumas dores sim e vão ter medicamentos para poder ajudar nessa dor. Como eu disse, técnicas atuais como recuperação rápida com próteses menores, pouca distensibilidade da musculatura, exercícios mais precocemente ali ajuda, né, a distender esse músculo e a paciente ter menos dor, poder voltar à sua rotina mais rapidamente e tal. Mas pode ter um hematoma, sim? Às vezes está me movimentando ali, pode, né, algum vasinho que foi descolado ali acabar sangrando, fazer um hematoma, ter que voltar para o centro cirúrgico. Isso é uma coisa que você tem que saber que pode acontecer. Pode acontecer infecção e você ter que retirar a prótese? Pode acontecer também, né? Pode ter rejeição, o paciente está usando a prótese, de repente faz um seroma e vai, né, acabar perdendo essa prótese, ter que tirar essa prótese? Sim, pode acontecer.
Nas técnicas atuais de mastopexia hoje, por exemplo, para não cair precocemente, antigamente, né, ainda se usa também, mas hoje se fala muito em prótese submuscular e diminuir bastante o tecido mamário para que essa prótese fique presa ali na musculatura e o tecido mamário ficando menor, ele não escorregue, não desça precocemente. Então, cada vez mais a gente observa que tem se esvaziado bastante o tecido mamário. Na minha opinião, isso é um problema lá na frente, se caso a paciente venha a ter um problema com a prótese e ela deseja realizar o explante, a gente vai ter pouco tecido mamário para trabalhar. Às vezes é uma paciente que tinha um volume mamário muito bom para fazer uma cirurgia sem implante, fazer uma mastopexia, posicionar essa mama sem as próteses, e aí se ela coloca uma prótese por baixo do músculo, faz uma mastopexia, reduzindo bastante esse tecido mamário, isso pode dificultar a reconstrução dessa mama lá na frente, caso ela venha precisar de um explante, da retirada dessa prótese. E agora falando um pouquinho das complicações da prótese. São reais? São reais. Tem estudos que mostram contratura capsular. Pode acontecer. O que é a contratura capsular? Quando a cápsula que envolve a prótese é uma proteção do nosso corpo, é uma cápsula que o nosso corpo vai fazer ao redor da prótese. Essa cápsula pode endurecer, isso pode causar dor, isso pode causar deformidade ali na mama, a mama começar a ficar diferente uma da outra, isso incomodar a paciente e ela ter que retirar a prótese ou ela ter que trocar a prótese. Então, a contratura capsular, ela existe, existem artigos científicos que comprovam isso, existem estudos que comprovam a contratura capsular. E a gente vê no nosso consultório com muita frequência. Então, você que vai pretende colocar uma prótese, tem que saber que você pode sim ter contratura capsular. Um outro risco da prótese, ruptura. Ela pode romper? Pode. Já tirei prótese com 1 ano, que já estava rompida, como já tirei prótese com 30 anos, que não tinha ruptura. Ela pode romper com 1 ano, 2 anos, 10 anos. Sabe-se que após 10, 15 anos, tende a ficar mais frágil o invólucro da prótese, com maior chance de ruptura. Por isso que se fala, né, para poder fazer exames periódicos, ultrassom, ressonância, que é o melhor exame para avaliar, né, principalmente depois de um tempo de uso da prótese, ou se está tendo alguma dor, algum sintoma, alguma modificação na mama, você tem que estar procurando o seu médico, fazendo exame para ver se não tem ruptura. Se tiver ruptura, oriento que você procure um cirurgião plástico, o mais breve possível. Não é uma situação de emergência médica que você precisa sair correndo, porém, é uma situação que você tem que priorizar na sua vida, ou a troca ou a retirada, o explante aí da prótese que tem sinais de ruptura. Outra coisa que tem se falado muito, doença do silicone, doença relacionada ao implante mamário, ou síndrome ásia. O que é a síndrome ásia? É uma síndrome autoimune por adjuvante. Adjuvante é o que? É um corpo estranho. A prótese, como um corpo estranho, ela vai estimular o seu sistema imunológico, que vai gerar um desarranjo imunológico, te causando alguns problemas, doenças autoimunes e sintomas, como cansaço, fadiga, queda de cabelo, candidias de repetição, alergias pelo corpo, vários sintomas, até no trato digestivo, neurológico. Então, você tem várias alterações que podem sim estar relacionadas ao uso da prótese. A doença do silicone seria uma alteração de processo inflamatório, gel blind, extravasamento. Sabe-se que aquele invólucro que envolve ali o gel do silicone, ele não é 100% impermeável, então pode ter troca ali de metais pesados, do gel da parte interna, e o corpo gerar uma resposta inflamatória que também pode causar vários sintomas. Então a gente tem sim ruptura, contratura, doença do silicone, síndrome ásia. Deslocamento de prótese, pode acontecer da prótese começar, se ela não estiver bem fixa ali no corpo, não, na hora do descolamento, na hora da cirurgia, ou ao longo do tempo de uso da prótese, ela pode ficar girando, Às vezes ela está com um formato, de repente ela gira, está em outro formato, ou ela pode deslocar para a lateral, ou ela pode deslocar para a medial, que chama cimastia. Pode acontecer? Pode. Ela pode descer ali na região do sulco mamário, não é que vai descer para o abdômen, mas ela começa a abaular na parte inferior. Por isso que se faz técnicas de sutiã interno, que a gente fala, são pontos ali no sulco mamário para evitar com que a prótese desça quando se faz a cirurgia de prótese.
Então são complicações que podem acontecer e que você que pensa em colocar uma prótese tem que saber e tem que se decidir se você quer colocar a prótese, se você quer ter esses riscos ou não. Acho que aí cabe muito ao paciente saber o que é bom para ele. Outra coisa muito importante você saber, né? Você provavelmente vai gastar de novo lá na frente com a cirurgia de mama. Ou porque você não vai querer mais a prótese, ou porque a mama cedeu, ou, espero que não, mas pode acontecer uma dessas complicações que eu falei ali atrás. Então é extremamente importante você estar preparada financeiramente, você saber que isso pode acontecer e não fazer uma cirurgia na correria, guardando aquele dinheiro contadinho. Cirurgia plástica você deve se prevenir. Você deve ter uma reserva guardada, sabendo que pode ter uma complicação em que você possa ter que passar por outra cirurgia. Então isso é extremamente importante. Outra coisa importante antes de realizar uma cirurgia é saber como está a sua saúde. A saúde tem que estar bem. Se você tem uma doença autoimune, se você tem um problema de saúde, né, como uma doença autoimune, que seu sistema imunológico já está ali brigando com ele mesmo, você colocar um corpo estranho, será que isso não pode ser prejudicial para você? Então, isso dá para você mesmo tirar as conclusões. Eu não indicaria uma cirurgia de implante paciente tendo doença autoimune. Aliás, hoje eu não indico cirurgia de implante. A gente não faz cirurgias com prótese. A gente realiza explante, levantar as mamas sem as próteses, ajustar a mama sem utilização de implantes. Mas como esse vídeo, a gente realizou ele, fez esse vídeo para você que pensa em colocar prótese, para você tirar suas conclusões, se vale a pena ou não, por isso que eu estou falando sobre esse assunto. Alinhe, né, se estruture financeiramente, sabendo que pode, né, existir, ninguém quer que tenha complicações, mas elas podem acontecer, então você tem que estar prevenida. E outra coisa extremamente importante é seguir o pós-operatório adequadamente, que seu cirurgião te orientar. Por quê? Porque se você faz algum exercício errado, pode abrir ponto. Se você tem contato às vezes com animais ou alguma coisa, tem alguma infecção, pode contaminar essa prótese, isso no pós-operatório imediato, pode ter uma infecção e perder a prótese. Então coisas que a gente já falou ali atrás, mas que eu estou recapitulando para você tentar, né, tomar a melhor decisão na sua vida aí, em termos de utilizar ou não utilizar, de colocar ou não colocar. Como eu sempre digo, a gente não está aqui para colocar medo, a gente está aqui para informar, para te orientar, para que você faça uma cirurgia o mais consciente possível, para não ter arrependimento, não ter surpresas lá na frente. Gostou desse vídeo? Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e ative as notificações para receber os próximos vídeos.